Boa tarde, gente. Espero que vocês estejam todos bem felizes aí na casinha de vocês nessa quarentena, todos almoçados e fortes para que a gente possa ir além das políticas de entristecimento. Bem, na verdade, a minha fala, ela não é bem uma proposta de ir além, né? No caso, a minha fala, ela é mais uma tentativa de contextualização, caracterização dessas políticas a partir de uma visão da sociologia histórica, mais precisamente pautada, né, no pensamento do Norberto Elias, que entende que o nosso presente nós temos que olhá-lo, né, a partir dos processos históricos que o constituem e não ficarmos restritos na ideia que né, a gente tem de refúgio no presente. Né? Por quê? Porque quando a gente fala, a minha fala, pelo menos, com relação a essas políticas, ela está relacionada ao ao Brasil atual. Mas a gente não pode perder de vista que essas políticas, elas não são novidades, né? De, sei lá, 2016 para cá. Não foi quando a Dilma saiu e aí nós ficamos todos tristes, e aí tudo isso se desenrola. Não, não é nesse sentido, né? Essas políticas, essas forças que as constituem, elas apenas têm ganhado mais forças nos últimos anos. E esse refúgio no presente, ele, inclusive, é uma estratégia, né, é uma estratégia dessas políticas para o controle da população, né, que você corta ali a capacidade de crítica, você corta a capacidade de pensar nos processos históricos de longa duração para entender como que as coisas se configuram hoje. E essa semana aconteceu, há 2 dias, na verdade, houve uma entrevista com a atual a secretária, né, da Cultura, a Regina Duarte, eu não sei se vocês assistiram, mas ela cedeu entrevista à CNN falando sobre a postura, né, da Secretaria da Cultura frente à pandemia. E aquela entrevista, ela é excelente para exemplificar o que é o refúgio no presente, né? O dano que é você não ter como perspectiva a história, né, daquilo que faz a gente ser quem a gente é. E aqui eu vou falar o trecho, eu vou repetir o trecho uma das coisas, né, que ela disse, quando ela foi questionada sobre a razão dela apoiar o governo Bolsonaro, que é reconhecidamente um governo apoiador de ditaduras, né? Ela responde assim, quando ela é questionada sobre isso. Por que eu estou apoiando o governo Bolsonaro? Porque eu acredito que ele era e continua sendo a melhor opção no país. E aí você diz: ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Eu não quero ficar olhando para trás. Se eu ficar olhando para o retrovisor, eu vou dar trombada. Posso cair num precipício ali na frente. Tem que olhar para frente, tem que ser construtivo, tem que amar o país. Que eu tenho hoje? Eu tenho isso? É com isso que eu vou lidar. Ficar cobrando coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80, gente, vamos embora para frente Brasil, salve a seleção. Ela realmente cantou, né? Essa parte. De repente é aquela corrente para frente. Aí ela fala: não era bom quando a gente cantava isso? Então, essa fala da Regina Duarte, né, de 2 dias atrás, ela revela que o refúgio no presente ela é uma condição intrinsecamente contraditória, né? Porque ao mesmo tempo que se ignora o passado, você tem a nostalgia, né, daquela época, né? Naquela época que tudo era melhor. Então, na verdade, você ignora aquilo que te interessa e aquilo que você entende, né, como algo que faz falta, porque naquela época não havia violência, porque naquela época, e tem toda uma construção, né, de imaginário do porquê que naquela época era melhor, hoje não, mas ao mesmo tempo você diz que na verdade a gente tem que esquecer e tem que ir para frente. E aí dá margem para todos esses absurdos que a gente tem que lidar cotidianamente, né, nas notícias. Então, para essa mesa de hoje, o que a gente entende, né? O que são essas políticas do entristecimento? Então, essas políticas são políticas que colocam entraves, né, as potencialidades criativas e de pensamento crítico, né? Elas subjugam o indivíduo a mero produtor do sistema.
E são políticas que relegam a arte, relegam a cultura, as letras, as ciências sociais, as ciências humanas em geral, né, a condição do quê? De descarte, né, não é relevante, então isso pode deixar para lá. Então, dois exemplos, né, da atual situação brasileira. A gente teve o Ministério da Cultura, desde O áudio sumiu. Verdade, Baruana. O áudio sumiu por algum motivo, também vi aqui para mim, faz uns 20 segundos, eu acho. Aqui também tá sem som. Vamos ver aí. E agora, vocês ouvem? Ah, agora sim. Eu vou, Acho que até que parte que vocês ouviram? pode retomar uns 30 segundos atrás, Baruana, eu Eu acho. vou retomar a partir do que eu falo que são as políticas do Isso, entristecimento, tá bom? fica à vontade. Então tá, então essas políticas, elas são aquelas que colocam então entraves às potencialidades criativas dos indivíduos, né, e a capacidade de pensamento crítico desses indivíduos. São políticas que subjugam as pessoas, né, à mera condição de reprodutores do sistema, que relegam a arte, a cultura, as letras, as ciências sociais e humanas em geral, né, como descarte, como lixo, né, como situação de pouca relevância. Então, essas áreas do conhecimento, elas são simplesmente ignoradas. E aí, eu trouxe dois exemplos do atual momento do Brasil, da política brasileira, que reflete muito bem, né, a colocação a prática dessas políticas. Então, a primeira delas que a gente tem do dia 2 de janeiro de 2019, que é quando, né, um dia após a posse da atual presidência, é extinto o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura foi um ministério que ele passou a existir a partir de 1985, que foi naquele processo da redemocratização do país pelo então presidente Sarney. E antes disso, o Ministério da Cultura, ele na verdade era acoplado ao Ministério da Educação de 1953, que é quando o Ministério da Educação e da Cultura, o MEC, né, ele é instituído, até 1985, quando o Ministério da Cultura, ele passa então a ter um ministério próprio. E aí agora, em 2019, né, nós temos a extinção desse ministério. Não tá não, Felipe. E a cultura, né, o Ministério da Cultura, ele deixa de existir e a cultura, ela passa a ser então o quê? Pasta do quê? Do Ministério do Turismo, né? Então, qual que é o lugar da cultura, né, no país atual? É um lugar em que a cultura, ela está atrelada naquilo que pode apenas ser pode ser apenas cultivado por meio de algum interesse econômico, né? E aí, o que mais em relação a isso que a gente tem? Recentemente, nós tivemos a notícia da exclusão das ciências humanas do edital de bolsas de iniciação científica do CNPq, que é um órgão federal, que hierarquiza as áreas de conhecimento, né, como áreas prioritárias. Então, só são áreas do conhecimento que merecem receber o financiamento público aquelas que são da área da tecnologia. E aí, depois de uma luta ali, o que aconteceu? Eles reformularam e falaram, não, as ciências humanas, elas podem entrar, desde que estejam vinculadas, né, a essas áreas prioritárias de tecnologia. Ou seja, essas políticas do entristecimento, elas são políticas que elas despotencializam a vida porque ela dá valor apenas ao indivíduo produtivo economicamente, né? Se não for produtivo, não serve, né? Então o valor da vida, ele é subjugado à capacidade de se produzir e a gente acaba, o nosso viver, ele acaba se transformando num sobreviver, né? Numa vida nua, numa vida crua, inclusive a vida nua é um conceito que o Agamben, ele traz, eu acho que o Guilherme, né, vai falar melhor sobre isso. Então, quanto a essa situação, quanto
a essa caracterização, né, das políticas de entristecimento, eu gostaria de destacar mais 2 exemplos que o cenário de pandemia evidencia, né? Aqui eu estou em Maringá, né, atualmente eu moro em Maringá, e aqui há o toque de recolher. O toque de recolher em Maringá, ele é à noite apenas. O áudio detectado. Né? Ele é um toque de recolher noturno, ou seja, as pessoas, elas podem se contaminar para ir lá trabalhar durante o dia, mas à noite não, à noite elas não podem sair, elas não podem se contaminar se divertindo, elas só podem se contaminar trabalhando, né? Isso é uma coisa bastante interessante que a gente vê, como que se você estiver sendo produtivo, você pode, então, estar até à mercê, né, da contaminação de um vírus, de uma pandemia. Então, há um culto ao trabalho, e esse culto, ele não é acidental, né, porque o trabalho, quem sustenta todo o sistema, né, é o trabalho das pessoas, é o trabalho. Então, o segundo ponto, a segundo exemplo, com relação ao cenário de epidemia, né, que traz, assim, na nossa cara, toda essa despotencialização que essas políticas de entristecimento elas causam, é justamente o tratamento dispensado aos idosos, né? Então, nós temos agora a super desvalorização dos idosos, que são vistos, já eram, mas agora muito mais, né? Como custos, como gastos, como seres não produtivos e que podem ser descartados. Então, quais são as atuais posturas governamentais que a gente pode dar como referência a essa fala? Primeira, né, a proposta da reforma da Previdência, que já vem de um longo tempo, para o enfraquecimento da Previdência, não para sua melhora, porque ela precisaria, sim, de uma reforma, mas para melhorá-la, não para piorar, né, a situação do trabalhador. Então, é uma proposta de reforma que retira os direitos dos trabalhadores e dos aposentados, né, e que, inclusive, faz com que esse governo ainda esteja aí. Uma das razões pelas quais não acontece o movimento por retirada desse governo é que ainda não conseguiram, finalmente, a passar, né, essa reforma da Previdência. E uma segunda coisa é que, obviamente, uma coisa está relacionada à outra, mas é a fala do presidente de 18 de abril de 2020, agora, né, sabendo que os idosos são mais vulneráveis ao Covid, o que ele disse? Ele disse que todos enfrentem o vírus e que os que forem mais fortes sobrevivam. Quem tiver que morrer, que morra. Né? Simples, muito tranquilo. A outra fala também, um dia antes, né, do dia 17 de abril de 2020, a primeira fala do novo ministro da Saúde, ela foi justamente no sentido de sugerir que os velhos sejam deixados de lado nos investimentos de saúde. E o grande argumento que ele traz é a falta de dinheiro. Então, é um descaramento que não tem profundidade, né? Porque falta de dinheiro, o dinheiro ele existe, ele está concentrado, ele está em algum lugar, mas ele existe. E esse tipo de argumento, ele é colocado, né, de forma a fazer com que nós aceitemos que, tudo bem, gente, realmente, poxa vida, a gente não tem dinheiro, então quem que a gente vai salvar, um jovem ou um velho? E aí, nas redes sociais, surgiram várias, né, várias manifestações, e uma delas eu achei extremamente interessante, que era uma ideia, eu não lembro exatamente, literalmente como foi posta, mas a ideia era essa. Se esse ministro, quem que ele ia sugerir, né, escolher? Ele ia sugerir entre um jovem da periferia e um acionista de 85 anos, ele ia escolher quem? Ele ia sugerir que salvasse quem, né? Então, esse é um discurso que ele é só válido para a esmagadora maioria da gente, né, da população que é pobre, que é da classe trabalhadora. E as consequências que nós temos desse tipo de política, ela pode ser assim, elas são milhões de consequências, devastadoras todas elas, mas esta semana nós tivemos, né, o suicídio do dia 4 de maio de 2020, o suicídio do ator Flávio Magliácio, aos 85 anos. E esse ator, ele deixa uma carta que inclusive é chamada agora de Carta Manifesto, no qual ele diz o seguinte: me desculpem, mas não deu mais. A velhice nesse país é o caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão
impressão que foram 85 anos jogados fora, num país como este, e com esse tipo de gente que eu acabei encontrando. Cuidem das crianças. E aí, logo após a notícia, né, a triste notícia, surge um vídeo do Faria Lima, de 90 anos, também ator, que fala, né, ele fala, olha, eu te entendo, eu só não tive coragem de fazer o mesmo, mas a gente vai se ver em breve. E por quê? Porque ele sente que é o quê? 64 tudo de novo, 68 tudo de novo. Então, é uma retomada, né, de políticas, de forma de governo da vida das pessoas que levam a elas simplesmente a um sentimento de impotência, de impossibilidade, né, perante a essas políticas. E hoje, assim, o que eu gostaria de trazer para... como eu disse, não é bem um para além, mas eu acho que para a gente poder ir além e de pensar, né, além dessas políticas, a gente precisa ter clareza dos processos que as constituem, né? E normalmente essas políticas no Brasil, elas são caracterizadas como neoliberais. E aqui eu gostaria de chamar atenção para o fato de que as políticas do entristecimento no Brasil, elas não são a gente não pode generalizar e falar, não, elas são neoliberais, né? Por quê? Quando aqui, gente, é claro, a grosso modo, né? Não vou adentrar nas discussões mais específicas e densas, teóricas, com relação ao que é liberalismo, ao que é neoliberalismo, mas, a grosso modo, aqui eu tomo o neoliberalismo, que é como a gente entende geralmente, como uma corrente de pensamento, né, que recupera os valores liberais. Do quê? Do livre mercado, da liberdade individual, né, do Estado mínimo, o individualismo. O professor Fernando vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, né? E essa corrente de pensamento, ela é o pilar ideológico do sistema capitalista, né? E aí o que acontece? A gente tende a generalizar e dizer que o mal do mundo é o neoliberalismo. Mas no Brasil, o que a gente tem? A gente tem que ir muito longe da concepção de Estado mínimo e de livre mercado. Na verdade, o que há no nosso processo de formação social é uma disputa, né, entre forças conservadoras, né, e forças propriamente, que a gente pode dizer, forças propriamente capitalistas, que são aquelas forças do mercado financeiro, né, aquelas forças que querem realmente, que estão preocupadas em ganhar em lucro, basicamente, né? Só que o que acontece? Essas forças, elas são diferentes entre si, e entre delas mesmas há múltiplas diferenças, né? Múltiplos conflitos, etc. Porém, elas têm um eixo comum. Qual que é o eixo comum dessas políticas, né? Dessas forças, perdão, essas forças? O eixo comum delas é o monopólio dos recursos estatais, né? Então, na verdade, essa disputa, né, que na verdade é uma disputa, mas que ela se torna uma relação de poder, que na verdade ela se torna uma troca de favores, que na verdade ela se torna jogos de interesse, ela leva à conformação desse mercado que a gente tem, né, ao mercado. Esse mercado, ele é um ente que ele não é livre, nunca, jamais, né? Ele é um mercado que ele é constituído por oligopólios e grandes monopólios, e o monopólio, ele é assim, não tem concorrência, né? Se você tem um monopólio, você não tem concorrência, que dependem totalmente do Estado, né? Então, essa dependência total do Estado, ela se dá por meio do quê? Ela se dá por meio de isenções fiscais, da não tributação das grandes fortunas. Isso é uma grande discussão que está posta aí, e é um grande entrave a diminuição da desigualdade no país, né? A incentivos, a concessões, a legislações que são favoráveis a seus interesses. Inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu trato justamente a questão do trabalho escravo, do porquê que essas políticas, no caso aqui é o judiciário, por que não andam, né? Tem a lei, tem ali, mas mesmo assim não anda, né, o combate ao trabalho escravo por meio do judiciário, porque são outros interesses que estão postos ali que o combate esbarra, né? E a partir do momento que você não consegue levar adiante determinadas questões, tais como, né, o combate ao trabalho escravo, o direito à moradia e uma segurança alimentar, etc., a gente tem que
aquilo, as forças que comandam realmente os recursos, né, do Estado, aonde que esses recursos eles vão ou não vão ser investidos, isso aqui tudo isso atravessa o que a gente entende por mercado, né, desse status quo antigo, porque isso é muito antigo, né, isso vem lá desde essas Marias lá, que implica em quê? Numa concentração que é nepótica. No estado do Paraná existem muitos estudos interessantíssimos sobre como que quem são as famílias que mandam aqui, né? Eu estou citando isso porque é o que eu conheço ali da Universidade Federal do Paraná. O Moro vem, né, dessa concentração nepótica. Essa da concentração, ela é concentração de terra, é concentração de riqueza, é concentração de renda, e com relação a isso é muito difícil a gente lutar sozinho, né? E de encontro sozinho. Então, a fomentação desse pensamento crítico, ele é essencial. Por isso que é uma das coisas que são as primeiras coisas a irem, né? Quando a gente tem ali, a gente percebe um movimento de um autoritarismo ganhando mais força e tal, o podamento do pensamento é a primeira coisa que vai. Eu sei que o meu tempo já acabou, mas só para finalizar, eu peço licença para falar mais uns minutos, Leandro. Claro, Baruana, fica à vontade, é só para a gente ter um controle. Então tá. Então, essa dependência do Estado, né, para o mercado, fica evidente em momentos de crise. Né? Então, quando a gente tem alguma crise, quem que sai correndo para salvar os bancos, né? O mercado imobiliário, no caso dos Estados Unidos, em 2008, né? Aqui agora, um trilhão de reais dados assim, para o banco, enquanto para liberar ajuda emergencial para as pessoas é todo um parto, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que o discurso do Estado mínimo, do enxugamento do Estado, com o desmonte das políticas e direitos sociais, né, que incluem os direitos trabalhistas, os previdenciários, os educacionais, os direitos de saúde, o direito à cultura, né, serve apenas para quem? Para o povo trabalhador, né? Porque quanto mais pobre se é no Brasil, mais direito ao Estado mínimo você tem. Então, o que acontece no Brasil não é neoliberalismo. O que acontece no Brasil é um Estado mínimo para o povo e o Estado máximo para elites políticas e econômicas, né? É o Estado que serve a múltiplos interesses dessas classes econômicas e políticas, e justamente o controle nosso, o controle da população, ela se dá por meio dessas políticas de entristecimento, porque tiram delas essa capacidade de mobilização. E aí, o que acontece? Quando, em algum momento, no momento histórico no Brasil, acontece de dar certo, né, da gente ter ali uma tentativa mínima que seja, né, uma tentativa mínima de interferir nesse modo operandi, ainda que de modo muito tímido, não revolucionário, conciliador, que inclusive era uma das grandes críticas dadas ao PT, né, ainda que dessa forma, essas forças da política do entristecimento, quando elas se veem ameaçadas, o que elas fazem? Elas são capazes de sustentar um governo tão decrépito quanto é esse que a gente tem hoje no país, né? Assim, é uma coisa realmente muito profunda, né? Esse jogo ele tem consequências muito nefastas, porque a partir do momento que se vê que não vai ter outro jeito, né? Ou é essa criatura que está aí, ou não é, então eles vão lá, apoiam, né, para levar adiante esses interesses que não prezam pela liberdade do mercado, né? Eles prezam pelo quê? Pela livre concorrência entre também eles não prezam nem pelo mercado e nem pela livre concorrência dos empresários de si, né? Que é o que a gente é levado a pensar, que hoje em dia, não, todo mundo é empresário, só porque é liberdade. E não é bem assim, né? Quais são os interesses que estão resguardados? Né? É o interesse do monopólio estatal, de modo que, por um lado, você garante o lucro, né, exorbitante para uma elite financeira, e de outro, você consegue, por meio desse balanço, você consegue manter a velha concentração de riqueza, de renda, de terra e de pensamentos que não são pensamentos que combinam, vamos dizer assim, com o modo de produção capitalista.
né? O capitalismo, ele, como o pessoal fala, o capital, ele não é preconceituoso. O capital, quem pode pagar, está dentro. E o que a gente tem aqui se você se você não faz parte, né, daquele grupinho branco, hétero, e toda aquela coisa, heteronormativo, não sei o que, você não está fora. Então, são coisas que não dá para a gente generalizar, né? Não dá para falar que no Brasil a gente é capitalista, porque a gente não é totalmente capitalista. Não dá para falar que a gente é neoliberal, porque não é totalmente neoliberal. Então, a gente precisa pensar, quando a gente pensa na nossa realidade, a gente precisa criar novas ferramentas, né? Para a gente conseguir realmente ser mais assertivo, ser mais cirúrgico nas questões, para a gente conseguir combater, né? Tentar minimamente combater o estado de coisas que a gente tem aí. Então, nesse momento, eu agradeço. Desculpa falar rápida, mas eram muitas coisas em pouco tempo. E fica para o final, para o debate, para quem quiser questionar alguma coisa. E agora eu abro a palavra para o Fernando.